Boa tarde a todos. Então, primeiramente, muito prazer estar aqui, tá? Inicialmente, quando o pessoal da live nos convidou aqui a conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre dados, sobre IA, eu tive que chamar a Regiane, porque a gente estava mesmo conversando muito sobre isso, a gente teve uma série de reuniões conversando sobre isso, eu acho que vale muito trazer essa experiência dos dois lados, né? Então, a Revisia é um software que utiliza dados do fisco para fazer cruzamentos e usar a inteligência artificial justamente para otimizar os processos fiscais e tributários e também para apontar erros e possíveis recuperações, né? O que a gente vinha conversando antes é que já foi estudado, a própria curva de Laffer já mostra que depois de 33%, se eu não me engano, da carga tributária, a tendência é a sonegação aumentar muito. E o Brasil já passou desses 33% faz algum tempo. Então, o que acontece? Com o volume, com a complexidade que a gente tem, não só as empresas não conseguem manter o controle de efetivamente tudo que elas deveriam estar fazendo, como também elas acabam sonegando, seja por vontade própria ou seja por acidente, porque os regulamentos são tão complexos que elas acabam não conseguindo seguir. Então, eu trouxe aqui conversei com a Regiane, eu trouxe ela junto comigo, para ela trazer um pouquinho da jornada que eles tiveram aí nesse caminho, e aí a gente vai fazendo essa dobradinha. Por favor. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, é um grande prazer fazer parte dessa trilha tão boa que foi feita aí ontem. Foi tudo muito bem elucidado, os assuntos aí, as novas diretrizes que a Receita Federal lançou aí de cruzamento de dados. Primeiro, deixa eu só entender o público que está nos ouvindo. Existe alguém aqui de escritório de contabilidade? Tem alguma experiência que alguém já trabalhou ou não? São de escritório de contabilidade, já tiveram experiência, né? Então eu vou trazer uma visão assim bem diferente de tudo que já foi elucidado aqui, de tudo que já foi passado para vocês, que na verdade o escritório contábil ele tem um volume massa, né, de informações. Nós prestamos o serviço para um terceiro, então nós devemos todas as informações reportar a esses terceiros, né? E eu queria, primeiro, eu sou contadora, né? Sou atualmente representante do CRC São Paulo, delegada da cidade de Cajamar, e tenho registro também de peritos contábeis, mas tudo isso eu devo a um mestre que está aqui hoje nos prestigiando também, que é o Eliseu, que é o meu mentor. Voltando aí às nossas experiências diárias. Então, todos nós sofremos uma grande dor, independente se seja da área fiscal, somente dentro de empresas, do escritório contábil, a dor é a mesma. Então, nós temos lá muitas informações que nós temos que gerar, nós automatizamos esse sistema da melhor e maior forma possível, porque como eu falei para vocês, nós fazemos fechamentos em massa, então nós temos muitas informações para fazer tratamentos desses dados. Então o escritório precisa estar muito ali ligado, conectado com tecnologia, para que essas informações nós sejamos mais consultores e analistas, né? Não dá para poder ficar fazendo nada, nenhum tipo de serviço manual mais, isso está totalmente fora aí já há um bom tempo, e nós sempre buscando no mercado sistemas que nos ajudem a automatizar esses processos, que fique tudo muito mais fácil de reportá-los à Receita Federal. Ontem nos painéis foi muito bem elucidado isso, que a nova reforma que a Receita Federal fez aí no final, meados de 2019, para cruzamento de dados, e isso era uma coisa que nos preocupava muito no escritório, e eu e meu sócio numa busca constante de sistemas no mercado para que nos ajudasse, que otimizasse o nosso tempo, que nos desse base de informações, o que eu estou reportando para a Receita Federal. Então eu tenho ali sistemas que fazem busca de arquivos, aquele emaranhado de informações que nós unimos num único ERP, e eu faço esse reporte para a Receita Federal, num sistema que somente valida se há algumas inconsistências ou erros, mas aí é de escrituração, é de arquivo, nada muito sólido para que você consiga avaliar. E uma avaliação manual é impossível, né? São bases de dados enormes, gigantes aí, que é impossível
com um humano entrar ali naquelas informações e conseguir validar alguma informação. E essa angústia dessa procura aí no mercado foi muito grande. Nós tentamos aí buscar ferramentas, fizemos alguns testes, infelizmente são complexas, precisamos fazer assim várias parametrizações e ainda nós não tínhamos essas informações muito consolidadas, eram informações meio soltas e acabavam que não nos davam um cenário que nós precisávamos ter. E nesse momento de busca, de angústia, nós tivemos a felicidade, o grande prazer de encontrar o Revisia, que nós, com muita facilidade, nós fizemos uma implantação, fizemos verificações do cruzamento de dados das declarações ECF, EFD contribuições, e obtivemos assim resultados muito positivos. A nossa intenção, até voltando quando eu falei da nossa busca incessante no mercado, eu e meu sócio, nós gostaríamos de nos antecipar de uma notificação da Receita Federal, de uma autorregularização, mas sem que eles viessem até nós. Nós gostaríamos de nos antecipar nesse momento, e foi o Revisia que nos deu essa grande ajuda, fez esse grande diferencial, que assim, isso nos trouxe muita tranquilidade, que agora recentemente, inclusive, nós até fizemos uma verificação e detectamos lá uma divergência de estoque que foi mandado, por exemplo, no bloco H versus ECF, esses valores estavam divergentes, porque sempre acontece, o cliente reporta um valor, e aí você tem um prazo lá do bloco H que você entregue posteriormente a ECF, e acontece, como eu disse para vocês, é impossível nós fazermos essa verificação manual, e aí nós encontramos essa divergência, já nos antecipamos, fizemos a retificação desses dados, assim evitamos uma malha fiscal, né, pessoa jurídica. Antes nós ouvíamos muito falar de malha fiscal pessoa física, né, que assombrava a todos, e hoje não, a Receita Federal aí está com esse novo projeto de fiscalização que foi muito bem elucidado nos painéis anteriores, e que nós precisamos ficar atentos e nos antecipar. Então, somente buscando ferramentas tecnológicas no mercado, que nós vamos conseguir realmente entregar um trabalho de excelência, com tranquilidade. Numa das palestras de ontem, foi desculpa que eu não vou lembrar o nome da palestrante, ela disse que nessa área fiscal é uma complexidade tão grande que nós precisamos de bons profissionais, de pessoas boas, mas junto com essas pessoas boas, que são os analistas, que são as pessoas que vão gerar relatórios ali de demonstrar resultados, para poder reportar para o cliente, nós precisamos de boa tecnologia que nos dê esse amparo e que consiga nos ajudar a nos antecipar para qualquer tipo de eventualidade da Receita Federal, porque uma atuação pode virar uma fiscalização e, de repente, isso pode ficar aí catastrófico e aí ter um longo percurso e cansativo, né? Até antecipei desse slide que nós fizemos aí a nossa verificação e deixou de ser um trabalho árduo. Claro que existe aquela verificação de saldo final, mas nada que valide, né, todas as informações. Eu vou contar a experiência que nós tivemos lá. O Revisia tem os perfis lá na plataforma, que tem as verificações contábil, que são cruzamentos das informações, tem a busca das notas fiscais, inclusive ela detecta, ela faz uma análise da escrituração, de repente é um crédito que você tomou de ICMS que ele é suspeito, aquela operação, aquele CFLP é suspeito, ele nos aponta também, ele nos diz ali, olha, acende a luzinha lá amarela, dá uma olhadinha lá, eu acho que esse crédito aqui que você tomou, ele é indevido. Então, só nos acrescentou muito. Regiane, desculpa, deixa eu só interromper um pouquinho. Então, só para contextualizar, o Revisia, ele foi feito para o cliente final, ele foi feito para a empresa ter a visão, efetivamente, de como está a saúde fiscal, de como está a saúde contábil dela, né, dela ter acesso a isso, que hoje é uma caixinha preta, mas a gente trabalha em conjunto com contadores, com escritórios, com consultores, porque é essa expertise deles que efetivamente vai fazer com que o sistema seja
seja um ecossistema completo, né, que ele efetivamente tenha tanto a parte automatizada e visível e fácil para o usuário acessar, quanto efetivamente a parte de inteligência e de análise, porque como o sistema é extremamente complexo, o sistema tributário, na verdade, o Revisa é simples, mas o sistema tributário é extremamente complexo, ele precisa dessa análise humana, né, nem tudo é preto no branco. Então, só complementando um pouquinho. Exatamente, Maiara. E quando a Maiara comentou que ele é do consumidor final, existem alguns clientes que, né, o meu sócio, ele presta consultoria dentro das próprias empresas, que são empresas muito grandes, e nós fizemos a indicação e a implantação dentro dessas empresas, para poder que nós possamos aí com mais clareza entender como que estão sendo escriturados, como que essas informações estão sendo reportadas ao fisco, e nós tivemos, assim, resultados excelentes, ótimos, que foram muito esclarecedores e melhorando aí as informações que nós enviamos, que hoje a Receita Federal bate firme na qualidade das informações, que deve ser ali tudo muito bem claro, as informações precisam ter qualidades para serem enviadas, não podemos simplesmente lá gerar e eu não sei o que eu estou gerando, só estou reportando e enviando. Não, eu não vi, eu não sabia. Não é. Tem que saber, tem que ver. Uma questão que a gente conversa muito é, hoje tudo é mensurável, né? Todos os dados, eles podem ser unidos, eles podem ser vistos, mas se você não souber o que você está procurando, não existe, para quem é martelo, tudo é prego, né? Então, não adianta. Se você não souber a pergunta, se você não souber o que você está procurando, não adianta você ter planilhas e planilhas, dados e dados, e aquilo não vai te responder nada. Então, é importante que se tenha uma pergunta mais clara, que se saiba o que mensurar. E o Revise, ele busca justamente não passar toda a informação possível e imaginável, mas sim aquelas que efetivamente vão ser relevantes para a pessoa, para o usuário. E para cada tipo de usuário diferente. Então, o Revise, ele tem diversos módulos, e cada módulo ele é relevante para um tipo de usuário. O que a Regiane estava falando, né? Ela vai olhar para a parte fiscal, para a parte contábil, mas vai permitir também que o usuário da empresa, às vezes, olhe para um outro lado. Ele quer olhar para o gerencial, ele quer ver como o fisco está vendo o índice de devoluções dele, se está tudo redondo, as exportações, etc. E porque o Revise, ele faz a busca dos documentos direto da base do fisco. Então, ele usa informações íntegras, informações completas. Ele vai mostrar para a empresa a mesma visão que o fisco tem. E é aquilo, a gente viu, né, no painel hoje, que o fisco, a Receita, enfim, eles fazem de tudo para aumentar para si mesmo, né, para aumentar a sua receita. E enquanto que a empresa acaba tendo que se defender disso, porque ela vai ter que enxergar o que o fisco está vendo, vai ter que imaginar qual é a interpretação que ele está tendo daqueles dados. Então, o mínimo que a gente pode fazer de volta é dar as armas para que a empresa efetivamente faça isso. Então, nós buscamos os dados direto no fisco, trazemos para dentro do sistema, processamos e entregamos relatórios simples e fáceis, que a empresa consegue se defender, que o contador consegue utilizar, porque assim, hoje em dia, em pleno ano de 2021, você ter pessoas fazendo cruzamentos em Excel é um desperdício de recurso humano, é um desperdício de pessoas inteligentes, pessoas formadas, pessoas que muitas vezes estão há anos numa profissão e que estão ali fazendo cruzamentos para encontrar coisas. Na maioria das auditorias, essas pessoas vão se focar apenas nas coisas que trazem os maiores erros, que trazem os maiores problemas, porque ninguém tem tempo para parar e pensar no centavo. Porém, isso não quer dizer que o fisco não vai vir te multar por inconsistências de centavos. E só quem consegue trazer isso é a inteligência artificial, só quem consegue trazer isso é o sistema. Então é por isso que é essa importância tão grande, e essa importância tão grande de todo o ecossistema trabalhar com o sistema. É o contador, é o consultor, é a equipe fiscal, é a equipe do financeiro também. Às vezes mais equipes de dentro da empresa, né? Porque eu brinco, eu venho de um fundo de marketing, eu vim de uma vivência de marketing no passado, e o marketing é um dos maiores culpados, por exemplo, por não entregar nota fiscal para o financeiro, que não vai entregar para o contador, não vai ser escriturado e vai dar um estouro ali na frente. Por quê? Porque o setor do marketing, ele não sabe que ele tem que fazer isso, ele não é informado, ele vai descobrir isso em algum momento, quando der algum problema ali para frente. Então, é importante que todo mundo esteja envolvido
que o financeiro tenha acesso, que todo mundo tenha acesso, para que isso passe de mãos muito mais fácil, que se elimine etapas no meio do caminho. Não é porque nós temos uma equipe grande que essa equipe deveria estar fazendo trabalhos manuais, ela deveria estar fazendo Concordo, a Maiara. parte de inteligência. Isso, e eu vou comentar também com eles sobre a flexibilidade do Revisa, o quanto nos acrescentou, porque o escritório de contabilidade, como eu disse e repito a vocês, nós fazemos fechamentos em massa. Então, nós temos uma preocupação muito grande de acompanhar a regularidade da empresa, de saber em tempo real ali se está tudo ok, se a Receita Federal está reportando algo, se a Receita Federal mandou alguma notificação. Quando você tem lá 3, 4, 5 CNPJs, 20, é tranquilo, é muito fácil você acompanhar isso. Você vai fazendo os acessos no ECAC, você vai entrando, você vai acompanhando. E nesse momento, nós pedimos para que o Revisa desenvolvesse aí um painel do ECAC que fizesse essa busca em massa da situação fiscal, e nós conseguimos em uma única tela, num único ambiente, enxergar toda a movimentação de mensagens que a Receita Federal vai emitindo para o cliente, e nós conseguimos ali acompanhar, otimizou o trabalho, coisa fantástico, porque nós entrávamos ali empresa por empresa, ativava, entramos com o certificado digital do escritório, mas uma por uma. Então, vocês imaginam aí uma quantidade enorme de clientes, o tempo da demanda que nós gastávamos com essa equipe do fiscal, e nós deixamos de fazer isso para poder simplesmente acompanhar num único painel. Você deixa de ter uma pessoa na equipe para fazer trabalhos efetivamente automatizáveis, né, afinal, e passa a liberar essa equipe para pensar, né. Então, começa da base de dados confiável, né, é a base que o fisco tem. Mas no meu ERP está indicando, beleza, o fisco não tem o seu ERP, o que o fisco tem é isso aqui que ele vai enxergar, é isso aqui que ele vai avaliar, e você não sabe, você não viu. Questão de cruzamentos on point, eu acho isso muito importante, porque não importa você ter o máximo, é o que eu falei antes, não importa você ter o máximo possível de informações, você tem que ter informações que são relevantes, informações que vão fazer diferença na sua análise ali na frente. Eu preciso saber isso aqui? Não, não preciso, mas isso aqui eu preciso. Eu tenho exatamente quais tipos de relatórios são importantes, alertas relevantes. Eu não vou entupir o e-mail de ninguém, eu não vou encher de notificações, parecer o Facebook com um monte de notificação, uma abaixo da outra, de tudo que acontece na vida de todo mundo. Eu vou dar alertas referentes ao que efetivamente pode causar um problema para minha empresa, ou, obviamente, uma oportunidade, que seria muito melhor ainda, né? Algum crédito, alguma coisa que pode ser recuperado. O Revisa, ele foi criado, baseado numa consultoria. Ele foi utilizado por 6 anos de forma interna, numa consultoria tributária que fez esse trabalho, e nesse período ela, apesar de ter muitos milhões, né, sei lá, bilhões, eu diria, de reais recuperados, não teve nenhuma autuação advinda do trabalho que utilizou o Revisia. Por quê? Porque justamente o fato dele trazer esses cruzamentos no centavo faz com que qualquer recuperação no futuro seja feita com o mínimo de erro possível, ou no caso, nenhum erro, a não ser que algum ser humano altere e adultere algum dado, né. E velocidade. A gente conversou a primeira vez com a Regiane, ela me liga no dia seguinte: "Mas eu só subi o certificado e está tudo funcionando, isso foi incrível". Porque Exatamente a assim. ideia do Revisa é não ter interferência humana, é não ter trabalho. A gente sabe que o que mais arrepia os executivos quando se fala de um novo sistema é: "Mas eu vou ter que implementar isso, eu vou ter que passar um tempão treinando a minha equipe, eu preciso parar todo mundo ali para fazer isso, e aí vai levar um tempo". A gente estava conversando com um cliente que ele está há 3 meses implementando um sistema de gestão. E, assim, a gente sabe que isso é complicado. O Revise, ele, assim, leva 5 minutos para iniciar ele. Leva 5 minutos para iniciar, ele leva algumas horas para baixar todos os documentos do fisco, e é isso, está resolvido, entendeu. Então, assim, a questão aqui, focando bem no tema do painel, a tecnologia, ela tem que trabalhar para você. Você não pode trabalhar para a tecnologia. Então, quanto mais avança a tecnologia, quanto mais a inteligência artificial avança, mais
os sistemas deveriam fazer as coisas sozinhos, para que os usuários efetivamente passassem tempo pensando, planejando, fazendo essa parte humana que, pelo menos por enquanto, uma máquina ainda não pode substituir, né. E a gente tem muitos amigos, muitos parceiros entre os contadores justamente por causa disso, porque os contadores acabam tendo, infelizmente, que se focar muito em trabalhos manuais que eles deveriam estar usando essa expertise de anos, essa experiência toda, para efetivamente pensar: "O que que é melhor para o meu cliente? Será que eu não deveria mudar o formato que alguma coisa é feita? Será que eu não deveria trabalhar de outra forma?". E hoje, na rotina, no dia a dia, na correria, fica muito difícil, né. Então a gente tem tentado efetivamente otimizar isso. Foi por experiência própria que a Mayara disse que nós ficamos sempre muito preocupados quando nós vamos implantar um sistema, né? Porque foi a primeira coisa que eu disse a ela, falei assim, mas e a parametrização? Alguém vai dar um suporte? Como que acontece? Só entra, faz o login e faz o que o sistema está pedindo. E foi assim uma experiência ótima. Agradeço a Mayara pela grande oportunidade. Inclusive convido todo mundo a testar, fiquem à vontade para entrar no site, pode entrar direto no revisa.app e fazer o teste. A gente se garante. Temos aí um trial de 30 dias. Que foi esse que me encantou. Eu não deveria falar isso no palco, porque é propaganda, mas desculpa aí, gente. A gente tem um cupom também especial, tá, para quem está participando do fórum. Fórum Gestão Fiscal e SPED. Desculpa, Fórum Gestão Fiscal e SPED. Ou falem com a nossa equipe.